Vai me dando os toques. Culto mensal em ação de graças, arte do Jurei, mês de setembro de 2019. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sede mundial do Templo Arte do Jurei. Nesse momento oportuno, antes de iniciar esse culto especial, é necessário comentar alguns aspectos importantes sobre o significado do culto, ofício sagrado a ser realizado. Quando nos postamos diante do altar, fazemos 3 reverências, seguidas de 3 palmas, precedendo as orações. Procuramos dessa maneira demonstrar nosso respeito perante os 3 reinos, divino, espiritual e material. O culto mensal dá-nos a oportunidade para expressar nossa gratidão pelas muitas bênçãos que recebemos diariamente em nossas vidas. Também oramos pela expansão e para que possamos usar nossas igrejas para difundir o programa da Luz Divina, bem como pelo crescimento espiritual dos membros e frequentadores, e que tantos quanto seja possível possam subir a um mais alto plano de consciência, de acordo com os ensinamentos de Meixo Sama. Creio que são diferentes as formas pelas quais foram conduzidos para esta fé, mas somos todos apenas uma família, pois cumprimos as tarefas divinas, ligados com Meixo Sama. Não é admissível que haja divergências internas ou que falem um mal do outro. A nossa única tarefa é viver com a unidade para o cumprimento das tarefas divinas que a nós são confiadas. É construir o paraíso sobre a terra, é viver cada um dos membros desempenhando a função de um farol. É fazer a casa de Deus, é aumentá-la infinitamente. Por essa razão, não podemos perseguir apenas a felicidade própria e a dos nossos mais chegados. Como entrar na fé significa o juramento, daqui por diante, trabalhar como instrumento de Deus. O desempenho posterior é que decide se a pessoa é ou não membro autêntico. Meixo Sama afirma: serás mais feliz se puseres em ação um que seja dos meus ensinamentos. Também ensina: deveis viver a sua fé. A fé verdadeira é tão natural que a viverás em tudo o que fizeres, sem ter que pensar para isso. Meixo Sama não respeitava as pessoas apenas pelo seu amor, pelo grande amor que ele possuía. Quando alguém se aproximava, ele sempre via através dessa pessoa a vontade de Deus ao enviá-la e fazia questão de dar o máximo de consideração e respeito a cada um. E não era só isso. Todas as pessoas, todos os membros que iam à igreja, ele observava atentamente, pensando que de forma posso fazer essa pessoa feliz? De que forma posso satisfazer a pessoa e fazer com que, nesse estado de satisfação, ela retorne ao seu lar? Para que possamos elevar também nossa fé, temos que tomar a figura de Meixo Sama como exemplo de fé, de conduta de vida. Isso é realmente o que precisamos fazer de todo o coração, com toda a dedicação, porque, conforme ele nos ensinou, é proporcionando felicidade ao próximo que verdadeiramente poderemos corresponder ao amor de Deus e também ao seu amor, na participação na obra divina de fazer a felicidade do próximo, está a caminho de elevação da fé. Que o mundo da luz comece com cada um de nós. Baseados na diretriz para esse ano, a missão do verdadeiro messiânico é amar
ter comprometimento, ser ético e respeitar o semelhante. É vivenciar o que de melhor existe em cada ser humano. Iniciamos nesse momento o culto em ação de graças do mês de setembro de 2019. Entrada dos oficiantes. Entrada das oferendas.
Oração de comunicação a Deus. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Baseados na diretriz para este ano, a missão do verdadeiro messiânico é amar, ter comprometimento serético e respeitar o semelhante. É vivenciar o que de melhor existe em cada ser humano. Diante da vossa presença, oficio o culto mensal de ação de graças, vosso servidor do Templo Arte do Jorei. Neste mês que se inicia e neste dia escolhido entre tantos outros, nós o reverenciamos neste culto mensal de agradecimento. Todos os fiéis, reunidos diante do vosso altar, depositam as oferendas do campo e do rio, do mar e da montanha, e com eles oferecem o seu verdadeiro coração. Reverenciamo-vos por nos terdes legados verdades divinas, incontestáveis. Dai-nos capacidade de ver e aceitar os ensinamentos como um cajado firme, no qual nos possamos apoiar na trilha do nosso cotidiano. Que nesta data tão especial possamos ser as sementes do Senhor, o cair das flores e formação dos frutos. Que nossa missão se renove e transforme também a vida dos nossos semelhantes. Afastai de nós o desânimo e a tristeza, a mentira e a falsidade, toda a vaidade e toda a arrogância. Fazei com que a verdade e a justiça se façam sempre presentes em nosso servir. Conservai o Templo Arte do Jorei e nossos corações, repletos de alegria e felicidade, para que possamos viver verdadeiramente como seres humanos da era do dia. Pedimos a vossa divina proteção para cumpri-la de agora em diante cada vez melhor, para que possamos receber ainda mais fartamente a vossa divina luz. Assim o pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Dorival Santos Silva. Pedimos a todos que acompanhem as reverências. Oração Amad Sonorite e oração Zengen Sand. Taka amaharani kamitsumarimasu kamurogi kamuro mino mikoto mochite sumemi oya kamu izanagi no mikoto tsukushi no himuka no tachihana no odono ahagi harani misogi hara itamo toki ninari maseru harai dono o kamitachi moro moro no
Magagoto tsumike gareu. Harai tamai kiyome tamai tomo sukoto no yoshio. Amatsu kami kuni tsukami ahoyorosu no kami tachitomoni. Ameno fuchikoma no mimi furitatete. Kikoshi meseto kashikomi momausu. Uya shikuomo miruni senson kanzeon bosatsu konodoni amorase tamai. Komyo nyorai no genji oshin miroku tokashi meshia tonarase. Daisen sanzen sekai no sandoku meshi gojoku o kiyome. Hyaku senman oku isai chujo no dai nengan. Komyo joraku ego no jupo sekayo narashimete. Gofu ju no kuruinaku. Fukuka sedamo narasunaki. Miroku no mio mitamo muriomo reino dai jini. Teimara setsumo matsuroite. Choaku jao aratamari. Yashari ujin mogedatsu nashi. Shozen bushin kotoku. Sono kokoro sashi oto gurunari. Sansen somoku kotoku. Sono itoku ni nabikaite kinjuju gyono suemademo minaso no tokoro ezarunachi masani korechi bidi sosekai nite kawasorani mai zoyum teini tanabikeba banka fukui kuchini kunji taho buto sosoritachi Hichido garanu akasumi tsutsu. Kogane no iraka sansanto. Hiniteri eizu kokeiwa. Genimoten goku jodonari. Gokoku minorite kurani michi. Sunadori utakane amegashita. Iketoshi keru moro no. Eragini gwa kwe Tsutsura orani michi watari. Kunito no sakai naku. Hitogu sata chimoni kushimia. Isaka egoto no yometokie. Mitenshikai kanon no. Miroku no miteni kitsusari. Jinjin no mimune ni dakaren. Warira gahibi no segionimo. Myocho tamai shinkaku. Esashi meio atomi sakai. Yoayu anagaku muyakuni, zento kuko kasane sase, fukujukai murio no dai kudoku, taresa setamae mashima seto, nem jusinge saton shu, que fukurai hai nekimosu. Miroku o mikami mamori tamai, saki hai tamai, Miroku o mikami mamori tamai saki hai tamai. Meshia no mikami mamori tamai saki hai tamai. Meshia no mikami mamori tamai saki hai tamai. Kannagara tamachi haemase. Kannagara tamachi haemase.
Salmo de Meixo Sama. Oshitomishi, Oshitomishi, Yoasugi Nikeri, Kokoro Seyo, Tanoshiki Miyowa, Imarento Sumo, Shihayaburu, Shihayaburu, Camino Hikarini, Terasarete, Seija no Michino, Meni Utsurunari, Hisakatano, Hisakatano, Amatsumi Kuniwo, Chino Euni, Utsu Santo Suru, Waganegai Kana. Abram o coração, olhe, passou a era dos sofrimentos, está começando o mundo alegre de Deus. Ao sermos banhados pela infinita luz de Deus, surgirá ante nossos olhos o caminho do bem e do mal. Do céu distante para a terra trazer o reino de Deus é o meu desejo maior e mais ardente. Oração do Reino do Céu na Terra. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Messias renovador dos três reinos, salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, o Jorei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Por favor, queiram sentar-se. Receberemos Jorei.
Término do jurei.
Leitura de ensinamento de Meixo Sama, Reverendo Moacir Fabre Sanches Júnior. Não ser odiado. Já escrevi que não se deve abominar ninguém. Também é bom tomarmos cuidados para não sermos odiados, pois, quando alguém lança sobre nós este tipo de sentimento, emite também uma onda negativa que nos atinge através do fio espiritual. Geralmente, são pensamentos de ciúme, vingança, rancor, que perturbam a nossa mente. Além disso, provocam desânimo, criam obstáculos, impedem o bom andamento do nosso trabalho e atrapalham a nossa felicidade. É necessário, pois, ficarmos atentos para não atrair ódios ou ressentimentos. Há, porém, neste mundo, inúmeras criaturas insensíveis que prejudicam a vida dos outros e semeiam discórdias. Como algumas delas são materialmente bem-sucedidas e elogiadas, muitos tentam imitá-las. São incapazes de enxergar além das aparências e, por isso, pensam que a melhor maneira de obter sucesso é seguir o exemplo daqueles aparentemente vitoriosos. Atualmente, é grande o número dos maldosos. Com isso, é claro, o mundo não pode melhorar. Dotados, porém, de uma visão mais ampla, podemos verificar que a má semente sempre produz maus frutos e que os perversos serão inexoravelmente destruídos. Então, se proporcionarmos bem-estar aos semelhantes, tornando-os felizes, viveremos constantemente alegre. Seremos, inclusive bem-sucedidos no trabalho e evitaremos grandes infortúnios. Quem promove o bem dos outros está, na verdade, tendo uma atitude sábia e praticando um dos princípios básicos da fé. Portanto, ao concluir, reafirmo o que sempre lhes estou ensinando. Não há maior tolo que o homem maldoso. Essa é uma verdade eterna. Boa tarde a todos. Parabéns pela presença, pela permissão de todos estar aqui. Ensinamento bem complexo, porque, em primeiro, ele abrange vários outros ensinamentos dentro da nossa doutrina. E também ele é um ensinamento que pode ser tratado de uma maneira, vamos dizer assim, inverso. Não ser odiado. Mas por que as pessoas gostam de ser odiadas? O que existe no íntimo do ser humano que deixa ele feliz por ser odiado? Muitas vezes a pessoa não quer ser odiada, ela quer ser uma pessoa boa, ela quer transmitir paz, alegria, serenidade, porém, ela é odiada. Como assim ela é odiada e gosta de ser odiada? Talvez nas atitudes, talvez na falta de discernimento, talvez na força da palavra que ela tem. Mas isto também acontece porque muitas pessoas, como diz esse ensinamento, elas querem ser iguais às outras pessoas. Muitas vezes há pessoas bem-sucedidas que são um doce de pessoas, são pessoas boas, pessoas de um nível superior, muito mais elevado que o nosso, e porém as pessoas querem alcançar a todo custo aquele status, aquele patamar, e acaba criando dentro dela um próprio ódio, e começa ela mesma a alimentar, e querendo ser odiada a todo custo. Então nós temos que tomar cuidado. Veja bem, nós temos um par de olhos para enxergarmos, porém, podemos ver aquilo que nos satisfaz. Podemos ver aquilo que nos faz bem. E também podemos ver aquilo que provoca cobiça, que provoca interesse. Depende de você como querer ver essas coisas. Temos 2 ouvidos para
assimilar tudo aquilo que é nos falado, que é solto no ar. Porém, por mais força, por mais capacidade que eu tenha, eu nunca vou conseguir deixar de entrar aqui dentro as coisas que eu não quero ouvir. Mas eu posso separar o que é o bem e o mal. Agora, a melhor coisa do mundo é a nossa boca, que podemos controlá-la, que podemos pensar e deixar o nosso pensamento agir para a bondade. É isso que nós temos que ser. Temos que pegar o ensinamento de Meixo Sama e deixar de ser hipócritas. Nós temos que colocar em prática. Então, este ensinamento, quero que todos os senhores reflitam. Nós não podemos ser odiados. Na minha atual felicidade, no meu atual prazer, na minha atual vida, eu não posso me contaminar com uma pessoa que quer ser odiada. Para que eu vou ficar perto de uma pessoa que transmite ódio, inveja, raiva, que diz coisas, talvez, que fujam à rotina do dia a dia? Eu não posso me contaminar com essa pessoa. Ah, reverendo, mas isso é aprimoramento. Quando você tenta ajudar a pessoa e a pessoa não quer ser ajudada, tem um ensinamento de Meixo Sama que diz: deixa a pessoa bater a cara na parede, a cabeça na parede. Eu tenho que deixar essa pessoa ser conduzida por ela mesma e bater a cabeça na parede. E olha, confesso a vocês, foi muito difícil aprender esse ensinamento. Porque muitas vezes nós queremos modificar uma coisa que talvez a pessoa, o nosso semelhante, não queira, e nos faz sofrer. E de repente nós nos contaminamos com esse ódio. Então não é aprimoramento nenhum eu querer viver do lado da pessoa. Porém, quando essa pessoa te pede ajuda, quando essa pessoa te estende a mão, eu tenho obrigação de ajudá-la. Aí é um aprimoramento, porque eu vou tentar ajudá-la e vou aprender, vou fortalecer a minha mente. Então, nós temos que usar o pensamento e ver aquilo que é bom para todos nós, inclusive para o nosso semelhante. Então, nós temos que prestar atenção. E temos que deixar de ser odiado por coisas pequenas. E não quero encontrar com aquela pessoa que vai dar problema. Nossa, aquela pessoa... Você está querendo ser odiado por aquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa olha para você e fala: puxa, queria falar um bom dia para aquela pessoa, mas ela correu. Fui no ponto de ônibus, ela entrou dentro do ônibus, que até pegou o ônibus errado, para não precisar me ver. Não é verdade? Então nós temos que ter um discernimento para isso. Também, esse ensinamento também pode ser, como eu disse, abrangendo vários ensinamentos. Por exemplo, quando a gente estuda o ensinamento de Meixo Sama, no caso, muitas pessoas acontece isso, existe uma rede social, que eu não vou falar o nome, que ela traz muitos vídeos de pessoas religiosos, de todas as religiões, que eles dão palestras. E eu fiquei, dentre tantas que eu comecei a ouvir, este ano, principalmente, cerca de quase 90% das pessoas, elas estão com problemas de depressão, problemas mentais, doença, que estão levando as pessoas à loucura, assassinatos, suicídios, desânimos. Isso não é problema espiritual, isso é doença. Ensinamento de Meixo Sama, ele mesmo fala: está com encosto. Não, quem está com encosto sou eu que estou falando dela. Ela está doente, está precisando de jorei, da nossa ferramenta, de ministrar jorei. Não preciso chegar nela aqui e falar um caminhão, espumar a boca. Faz isso, faz aquilo, eu tenho que ministrar jorei e ouvir o que ela tem, para ir nos ensinamentos de Meixo Sama e descobrir qual o problema dela. Ajudar ela, porque ela está me pedindo ajuda. E eu sei que ela precisa. Então nós temos que ter discernimento para não encher o nosso coração de ódio, para não deixar ser odiado. E não se contaminem com pessoas que gostam de ser odiadas. A pessoa é ruim, é isso, quer ser odiada? Problema dela. Eu estou feliz da minha vida, tenho minha família, estou no momento bem, como todos vocês aqui. Agora, o dia que ela me pedir ajuda, olha, eu preciso disso, aí vai ser um aprimoramento.
Aí eu tenho que dar todo o meu sangue, eu tenho que dar tudo que eu sei, pedir aos amigos, aos colegas que me ajudem. Nós não podemos deixar o jorei escorrer pelas mãos. Gravem bem isso no coração de vocês. E quando alguém, deixa quieto, essa pessoa está alimentando o ódio dessa outra pessoa. Nós temos que falar, não, meu amigo, vamos lá. Nós temos que ajudar. Isso aí não tem jeito. Tem jeito porque ela pediu ajuda. Vamos lá, falar para ela. Olha, é assim, assim, assado. Nós estamos aqui para te ajudar. Não quero. Tchau. A fila anda. Então, vamos procurar não ser odiado e nem odiar as pessoas. Veja, eu disse não odiar as pessoas. Eu não disse fazer pouco caso das pessoas. Porque se a pessoa quer viver no seu mundo de ódio, eu não preciso compactuar com isso. Eu tenho que viver a nossa vida. Eu tenho que andar com pessoas muito mais inteligentes que eu para eu aprender. Não é verdade? Pessoas mais evoluídas. Porque as pessoas que são simples, que têm a simplicidade dentro do coração, essa vai me ensinar muito mais. Tá bom? Queria agradecer a presença de todos. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Queria agradecer os núcleos, as unidades. Eu queria agradecer algumas pessoas de outras unidades pelo esclarecimento dessa semana. A gente bateu muito papo, né? Tem muitas pessoas que procuram ajuda com a gente. E quero dizer a vocês que ajuda muito mais nós, porque de repente a gente vai pegar um ensinamento lá do fundo do baú, que faz tempo que a gente não lê. Talvez por preguiça nossa mesmo, né? Então, queria agradecer a presença de vocês, a presença de todos. Tenham um ótimo final de semana. Lembre-se, a família é a base da sociedade, tá? Fiquem unidos. Família não é para ver de vez em quando. Quando eu digo família, é quem tem pai vivo, quem tem mãe viva, quem tem irmão do seu lado, quem é casado, quem é casada, tá? Chegar em casa. E aqueles que não têm, provavelmente ninguém, que eu conheço várias pessoas, orem pelo semelhante. A oração tem poder. A oração muda. Meixo Sama disse que se a gente orar com uma cabeça de sardinha, tem milagre. Então não tenham preguiça. Né? Não vão querer usar coisas que fogem ao nosso... eu preciso ministrar jorei assim, ministrar jorei daquele jeito. Não se preocupe, levanta a mão. Levanta a mão e orem. Nem que for para a parede, nem que for para o relógio. Só tenho 3 minutos. Eu vou olhar no relógio, porque só tenho 3 minutos. E eu vou orar para fulano, para ciclano, para minha igreja, para o meu trabalho, para o meu pai, para minha mãe, porque hoje vai dar tudo certo. Tá ok? Muito obrigado a todos. Orientação do ROCAM, Reverendo Dorival Santos Silva. Boa tarde a todos. Deixa eu me achar. Hoje não está aqui o óculos, esqueci no meu bolso. Nesse dia especial de culto mensal, antes de começar, queria dar alguns avisos. Primeiro, eu queria dizer que daqui a 9 meses pode estar nascendo uma pessoa diferente. Ricardo, levante-se. Vai passar pelo conselho, óbvio, né? Então estou indicando o Ricardo para ministro. E é o meu objetivo que ele seja aprovado para que em 15 de junho de 2020 ele seja otorgado. Então, ele é a formação da arte do jorei desde criança e é um garoto que está em plena evolução espiritual e profissional e tem todas as condições de ser um excelente ministro. Então, ele é, graças ao sentimento dos senhores, que vai ajudar a crescer e evoluir.
Parabéns aos senhores. Quer falar? Também, hoje chegou a ministra Cida, ficou 3 meses no Peru em aprimoramento, na parte de Ikebana. Então, no mês de novembro, a senhora vai dar sua experiência de fé, porque tem que ser compartilhada com todos os povos, por escrito, que eu quero compartilhar isso também. No mês que eu estive semana passada em Palmas, Tocantins, eu fui por um motivo, foi da igreja, mas não foi pela igreja. Foi por um motivo muito importante. Eu ainda não posso divulgar, mas é uma notícia excepcional, que eu espero, mesmo estando fora, se concretizar. O Reverendo Moacir vai dar as notícias em breve. Também, daqui a 12 dias, estarei em viagem missionária, vou ficar 2 meses na África. Espero assim, essa viagem vai ser mais complexa. Espero que os senhores permaneçam em união, em estado de oração constante, para que a Arte de Jorei ganhe cada vez mais corpo, mais vida, e que ela, ganhando essa condição, ela possa levar um pouco de luz a todos os povos que necessitam. Não vai ser uma viagem comum dessa vez, como a outra. Essa eu vou para locais mais distantes e também para locais que estão um pouco em guerra. Então, eu preciso muito das vossas orações para que eu tenha muita proteção e eu possa cumprir a minha missão da melhor maneira possível. No mês que vem, estaremos entronizando o altar do lar e também inaugurando um novo núcleo em Paulínia. Reverendo Moacir vai estar coordenando essa dedicação junto com as ministras. Vamos precisar de alguns oficiantes para preparar a dedicação lá. Inclusive, a responsável já mandou uma lista, né, de pessoas que já está convidando. Também em novembro, assim que eu retornar da África, vamos entronizar em São José do Rio Preto. Ou seja, as pessoas estão buscando, não é religião, é religiosidade. Nós estamos perdendo muito tempo com rótulos. Eu sou messiânico, eu sou católico, eu sou espírita. Nós somos universalistas. Então temos que romper todos esses rótulos que, no fim, só levam a conflitos e nada mais, né? Então, no mês que vem também faremos o culto da saúde e prosperidade aqui e será acumulado também com o dia de Nossa Senhora Aparecida, como todos os anos fazemos a nossa homenagem. Então, como eu vou estar fora, os senhores são os responsáveis. E no culto de novembro de finados, eu estarei fazendo o culto de finados lá em Moçambique, no nosso solo sagrado de lá. Um local de onde eu estou trazendo a terrinha para cá, e aqui vai ser oficiado pelo Reverendo Moacir e pelos ministros que aqui se encontram. É isso, né? É só isso de aviso. Eu montei uma palestra porque eu assisti um desenho animado, e tem a ver até com o Salmo. Um desenho animado curtinho, mas muito interessante, chama O Grande Milagre. É um desenho muito interessante, que ele fala sobre a missa, né? O que acontece numa missa. E eu procurei na minha palestra colocar isso de uma forma que o que acontece num culto, numa missa, num culto, uma sessão espírita, não importa. Qualquer tipo de reunião que as pessoas se encontrem para falar de Deus, elas podem encontrar e podem criar também situações altamente negativas. Não sei se vocês viram que o altar hoje do Daicoco está meio gordinho. Hoje eu fui buscar os meninos chegaram, estão felizes e alegres e retumbantes ali no altar. Estão pesadinhos os meninos, mas todos já têm, a maioria tem destino já, né? E tem um especial, que foi o primeiro que eu tirei da caixa, que o bicho está mais gordinho, está maiorzinho, está mais pesadinho, né? Não, está lá atrás, né? Está nada pesado. E é sempre interessante que quando o Daicoco chega, de vários assim, sempre acontecem milagres. Sempre, não tem uma vez. E por incrível que pareça, se vocês repararem no Daicoco também, tem uma... Como é que chama aquilo ali? Estou chegando. Uma jarrinha, né? Como é que chama aquilo ali? Como é que chama aquele trem ali? Um potezinho. Tem hóstias lá, né? Não vou dar comunhão para ninguém, pode ficar sossegado, né? Mas a missão dele ter me pedido, e eu acabei nem me tocando de várias situações. Mas tem a ver com a minha palestra também. E eu não tinha me tocado disso. Então, vamos lá.
Sempre que nos reunirmos para celebrar um culto, seja ele em qual rito for, messiânico, católico, espírita, budista, etc., precisamos estar sempre em sintonia com Deus Supremo. Estar em sintonia significa não permitir que pensamentos negativos invadam nossa mente e contaminem a nossa alma. Não podemos deixar que maculem o nosso sentimento. Se não vigiarmos, seremos facilmente dominados por forças negativas e, com isto, nossa participação no culto torna-se apenas formal, sem vida, sem comprometimento. O mal fica sempre à espreita, nos observando. Qualquer pensamento ou sentimento errado, ele se aproveita e alimenta ainda mais sentimentos de tristeza, raiva, revolta, julgamentos, etc. Temos que estar sempre preparados, em estado de oração, porque estamos em estado de guerra constante. A oração sincera impede qualquer aproximação negativa. A luz que emana desse poder afasta qualquer tentativa de ataques e não permite que as trevas tomem posse do nosso coração. Ou seja, está triste, está com raiva, pare um pouco, respire fundo e faça uma oração. Nessa hora é como se sua alma se expandisse. As luzes em volta de você se ampliam cada vez mais e até os seus guardiões se manifestam de uma forma mais intensa, lhe protegendo. E qualquer tipo de ataque negativo que possa vir a acontecer, ele é repelido, porque a luz impede que as trevas tomem posse. E nós somos especialistas em alimentar as trevas. Porque nós temos o dom de alimentar a tristeza, nós temos o dom de alimentar a revolta, nós temos o dom, como você disse, de alimentar ódios gratuitos, nós temos o dom de alimentar quaisquer sentimentos que as pessoas não gostam de chegar perto da gente. Então nós temos que transformar a nossa natureza de uma natureza altamente negativa para uma natureza altamente positiva. É claro que não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui. Mas ao mesmo tempo, ela nos ajuda e nos aprimora a sermos pessoas melhores, porque nós somos os nossos vigilantes. Nós não precisamos que ninguém nos vigie. Nós temos que apenas ficarmos atentos a nós mesmos. Quando oramos, temos que ter um sono muito forte. Quando oramos, imaginemos uma conversa com Deus. Sentado, pensando, como se estivesse frente a frente com Ele. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nossa, não sei porque eu estou meio emocionado nessa palestra hoje. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Quando oramos com esta profundidade de macoto e devoção, nossa alma se acalma, sente o alento divino e sentimos o amor de Deus nos envolvendo. Vocês viram que o Vitor tocou na hora do Jorei Ave Maria, não foi? Quantas pessoas aqui já pararam um dia às 18 horas para fazer um terço? Não é? Quem tem o hábito, no interior, em Minas tem muito isso, não é? Quem tem o hábito sempre faz. No Jorei coletivo, no Jorei online que eu ministro pelo Skype, é incrível. Às vezes a dona Graça e o seu Valdir, lá do Rio de Janeiro, me chamam. E quando eu estou pensando em Jorei, sempre toca Ave Maria. Parece combinado, mas é uma coisa impressionante. Está tocando Ave Maria, reverendo. Eu falei, caramba, parece combinado. E por que Ave Maria? Porque nós, de certa forma, usando uma visão muito mais ampla, podemos entender que Maria, mãe do Cristo, mas também é a nossa mãe, não é? Porque muitos de nós, antes de sermos católicos, espíritas, qualquer coisa, nós um dia nos curvamos perante ela e pedimos o seu alento, o seu apoio, não foi? Né? Então, às vezes as pessoas pensam, mas não posso rezar? Claro que pode, qual o problema? O que me impede de uma missa, de um culto? Nada me impede, ué. Porque eu sou universalista. Eu não fico preso a rótulos. Então, se às vezes o meu coração pede, é que talvez a minha própria ancestralidade também está pedindo eu participar de uma cerimônia dessa. A minha mãe não perde uma missa. E a missa eu já orei. E qual o problema? Nós não temos um padre aqui também? E qual o problema? Não é? Então, assim, só que nós, às vezes, nos colocamos tanta barreira, tanta coisa, por tão pouco. E não vale a pena sofrer por isso. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Vontade é disposição de espírito, sentimento que motiva alguém a agir de uma determinada maneira. Diante dessa passagem do Evangelho, meditemos sobre nossa disposição de espírito, que deve ser a de quem acolhe com alegria Deus e Meixo Sama,
e por causa deles e de sua mensagem de salvação, mudarmos a nossa maneira de pensar, agir, viver e nos deixar sermos salvos por eles. Então, os sentimentos que predominam, os pensamentos cultivados serão bons, serão sentimentos de gratidão a Deus Supremo. Vontade é também firmeza e energia nas decisões, é força de caráter, é empenho e zelo em atingir o que se propõe. Nós colocamos o nosso empenho, nossas energias em tantas coisas que queremos alcançar, seja na vida pessoal, no nosso trabalho, ou mesmo na nossa missão na igreja. Mas muitas vezes descuidamos de procurar ser cada dia mais, homens e mulheres de boa vontade. E você vê como são as coisas, né? Toda palestra minha parece o carro do ovo, vendendo ovo. É só um sinal, é prosperidade, né? Ao contrário, parece cada vez mais julgamos os outros, ou os condenamos e exigimos deles uma santidade que nós não temos. Boa vontade é um ânimo bom, uma disposição boa, de acolhida, de compreensão, de ajuda mútua, de perdão, de fazer o outro sentir-se bem. Muitas vezes nós fazemos o outro sentir-se mal, sentir-se triste, culpado, errado. O Cristo que nasceu num estábulo e teve como berço uma manjedoura, vem para nos ensinar a humildade, a singeleza, a beleza do bem, isto é, do querer bem, do pensar bem, do fazer o bem. Isso traz paz. Meixo Sama também nasceu num lar simples e, através do seu exemplo, nos ensinou a servir sem distinção de raça ou condição social. É apenas servir, porque aprendi que a essência de Meixo Sama é o amor pleno. Eu tive outro dia vendo um vídeo, uma jornalista fez uma pergunta para um pastor sobre aquele amai-vos um... Não, como é que é? Não é amai-vos como eu os amei. Não, ama seu próximo como a si mesmo. Ama seu próximo como a si mesmo. E ele falou uma coisa muito interessante. Como é que você vai amar o próximo como você ama a si mesmo? Quem se ama, de fato? Não é? Será que meu coração está tão cheio de amargura, de mágoa, de raiva? Como é que eu vou amar o cidadão? E como é que eu vou amar quem me odeia? E como é que eu vou amar quem eu odeio? Porque ele falou uma coisa muito interessante. Porque o amor que ele fala não é um amor de sentimento. É o amor pleno. E o amor pleno não tem esse sentimento, entendeu? É amor pleno, é muito maior. Então, eu posso ter essa relação, entre aspas, conflitante, mas o meu amor de salvação, ele é pleno. Então, para eu amar alguém como eu me amo, é muito danado, é muito complicado, não é? Porque muitos de nós, o coração tem muito mais amargura do que amor para oferecer. E essa amargura, muitas vezes, vai contaminando todas as pessoas à nossa volta. E se nós entendemos que eu preciso me amar para amar, eu preciso me compreender para compreender, eu preciso me doar para oferecer ou para receber algo maior, aí sim talvez eu vou entender essa passagem. Porque muito fácil falar, né? Alguém dá um tapa na cara e eu viro a outra face. Quem faz isso? Se dá uma, toma 3. Não é? Mas dentro de uma visão espiritualista, se você souber agir com bom senso, a pessoa vai te dar um tapa e sem você fazer nada, ela vai tomar uns 10 pela sua postura. Não podemos nos esquecer também que a paz que vem de Deus é uma paz dinâmica, que age em todas as áreas de nossa vida. Se buscarmos a paz e se cultivarmos a boa vontade, então a paz dinâmica de Deus vai nos achar e vai trazer a alegria do Espírito para a nossa vida. Quando a paz dinâmica de Deus encontra um homem de boa vontade, ela repousa sobre a vida dessa pessoa, e a pessoa experimenta a alegria da salvação nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, na sua saúde, ao redor de si, na sua casa, no seu trabalho. A paz dinâmica de Deus acompanha a pessoa por onde ele andar. Essa pessoa de paz se torna instrumento de paz. Quando estamos em grande agonia, a nossa fé é que irá nos salvar, nos recompor. Só precisamos abrir o coração e entender que a luz de Deus está em nós. Quando entregamos nossos problemas nas mãos de Deus, e a vontade dele se cumprirá. Quando não sabemos o que fazer, temos que procurar escutar Deus. Às vezes, basta uma oração. Outras vezes, ouvimos uma frase de alguém.
Só precisamos estar atentos aos sinais. A palavra de Deus não volta sem dar frutos. Precisamos nos vigiar e evitar quaisquer discussões com palavras que de nada servem, apenas para a perdição de quem as ouve. Vamos buscar nos apresentar diante de Deus como homens dignos de aprovação, que não têm do que se envergonhar, íntegro distribuidor da palavra da verdade. O evangelho de nossa fé é a palavra que nos dá uma vida plena e muda nossas atitudes perante a vida. Não podemos ouvir apenas por ouvir. Precisamos ouvir para aprender, para sentirmos na pele o que Deus quer nos dizer. Se o escutarmos, teremos paz e seremos felizes. A palavra de Deus não volta sem dar frutos. Se tivermos o entendimento e conhecimento sobre o poder da oração, saberemos que Deus ouve as nossas súplicas. Quando oramos, precisamos dizer o que vem de nosso coração. Aí sim, seremos ouvidos. Não podemos ter medo de sermos confidentes de Deus. Não podemos ter medo de abrir nosso coração para Meixo Sama. Quando a oração é sincera, é como se fosse materializada e nosso pedido e oferta fossem conduzidos por anjos até eles. Muitos que participam de um culto não têm nada para pedir ou agradecer. Então, não têm o que oferecer porque não estão presentes em corpo e espírito. Estão apenas em matéria. Não prestam atenção ao seu estado espiritual. Muitos participam contra a sua vontade, forçados ou apenas formalmente, sem comprometimento, sem essência. Essas pessoas não têm nada para oferecer a Deus, são tristes, desmotivadas. Para essas pessoas, só podemos ajudar com oração. Essas pessoas só pedem por elas. São orações muitas vezes egoístas, e na oração sincera, o poder se eleva muito além. Quando sentimos que não temos nada a oferecer a Deus, precisamos refletir. Podemos oferecer nosso trabalho, nossa alegria, o bem-estar dos familiares e amigos, nossa vida e nossa entrega a Deus em todas as suas obras. Sempre nos esquecemos de oferecer algo a Deus. Não sabemos, às vezes, nem pedir corretamente. Em nossa oração, devemos, em silêncio, pedir o que mais o nosso coração deseja. Depois pedir pela humanidade e pelos nossos antepassados. O segredo é não pedir apenas para nós mesmos, mas principalmente por quem mais necessita. Meixo Sama fala em um de seus salmos, chamado A Vontade de Deus. Que mistério quando um pedido correto é atendido por Deus. Um homem é muito mais homem quando, humildemente, dobra seus joelhos diante de Deus em oração. Uma oração sincera pode salvar, junto com o nosso servir, as almas de nossos ancestrais e as almas de muitos que têm afinidade conosco e buscam, através de seus descendentes, ajuda e acolhimento. Quando estamos em sofrimento, imaginamos que Deus tenha nos abandonado, sendo que nesse momento Ele está mais presente do que jamais sonhamos. Ele está próximo de nós e nunca se afasta. Quantas vezes fizemos esse julgamento com Meixo Sama, no sentido abandonados por Ele, questionando nossa fé, mas se olharmos bem, muitos de nossos sofrimentos, Meixo Sama também os passou, e através de seus ensinamentos, nos dá os caminhos para alcançar a vitória. Às vezes, a dor tem que ser partilhada para ser compreendida. Na missa, temos a comunhão, a hóstia como ponto sagrado. Em nosso caso, temos o jorei como o ato mais sagrado do culto, porque recebemos a comunhão com o Espírito Santo de Meixo Sama. Nossa alma se eleva e somos abençoados pelo amor de Deus. Nós, como filhos de Deus, temos a graça de receber o alimento divino nos cultos. Que possamos receber a bênção de Deus com respeito. Quando saímos do culto, Meixo Sama fica em nosso íntimo, o tanto de tempo que desejarmos. Por isso, precisamos nos tornar seres mais iluminados e sinceros. Não ter pressa em ir embora demonstra sinceridade para com Deus e Meixo Sama, para poder absorvermos o máximo de luz que pudermos. E com essa postura, levarmos essa mesma luz a todos que cruzarem o nosso caminho. Que nosso coração seja a morada de Deus e Meixo Sama. Quando estamos no culto, temos que nos preparar para receber Deus em nossa essência. Isso foi o que eu entendi desse desenho animado, que eu pude puxar. E é bem assim, não é? É interessante porque muitas vezes nós, sentados numa cadeira, assistindo uma cerimônia, se nós não estivermos plenos lá de corpo e espírito, é só o corpo ali presente e a cabeça está viajando. E nós,
Quando estamos ensinando aqui, quanto mais pessoas orarem no culto, mais a luz se expande, mais força, os nossos pedidos também podem chegar até Deus. Consequentemente, se você sair daqui em vibração de energia muito mais forte, por assim dizer, uma aura divina muito mais intensa, onde quer que você vá, essa mesma luz vai ser conduzida. E quanto mais você absorver essa energia, por assim dizer, essa bateria, né? Quanto mais forte tiver essa sua bateria espiritual, mais tempo você vai poder conduzir. Ao apertar a mão de uma pessoa, ao abraçar uma pessoa, ao dar uma palavra de alento a alguém, ao mesmo cumprimento, um boa noite, um bom dia, uma boa tarde, você vai levar luz para aquela pessoa. Graças ao que você absorveu num culto. Esse é o culto do mensal. Então, a energia que nós absorvemos aqui, ela tem que durar o mês todo. Aí tem o culto da saúde que dá mais uma carregadinha. Aí o culto do antepassado dá outra carregadinha. E quando chega, está quase acabando a sua bateria, tem um culto de novo para você se fortalecer. Então nós não somos vítimas de nada. Nós só somos infelizes porque permitimos isso. Nós podemos, através de uma transformação interna, levar muito mais luz a quem precisa. E quando orarmos na frente do altar, podemos orar para nós mesmos também. Pô, mas dá uma luzinha aí, dá um help. Mas vamos orar para quem precisa mais. Orar para quem precisa mais. E não são poucas as pessoas. Ontem, acabamos uma limpeza aqui, estava saindo aqui, entrou um senhor aqui chorando. Chorando. Peguei ele por aqui, ele, me ajuda, reverendo. Coloquei ele aqui, me estejorei nele, como se soluçava na cadeira ali. Aí pedi o nome dele, coloquei no altar. Ele falou assim, aguenta. Conflitos familiares, guerra por causa de herança, brigas, sabe, ganância. E ele desesperado, chorando. Perdeu tudo, porque tomaram tudo dele. Mas não existem vítimas. Tem uma história, né? Por isso que é difícil que você... As pessoas pensam que é fácil atender as pessoas. Não é? Porque todo mundo vem chorando. Mas ninguém diz a verdade plena, só diz meia verdade. E essa meia verdade é aquilo que é conveniente. Não é? Aquilo que é conveniente. Então, ninguém sofre à toa. Ninguém é vítima plenamente. Nossa, até água. Eu também combinei mês que vem com os jovens para eles fazerem uma atividade aqui, um seminário, sem se falar de religião, mas com religiosidade. Então deve ser no último final de semana, acho que é dia 24 de outubro, no domingo, no sábado, se eu não me engano. Então o objetivo é trazer pessoas para dar uma palestra aqui, trocar ideias com os jovens, e mesmo os meus meninos aqui, contarem um pouco da sua experiência. Porque eles são jovens, indicam, são messiânicos, né, vamos colocar assim, mas vivem. Tem a vida normal, trabalham, estudam, tem a vida deles normal. Então, eles têm os cases dele de vitória, porque todos aqui, eu sei a história. Eu sei o que passaram, as quedas, as evoluções, né? Por isso que a gente viu todo mundo crescer. Guilherminho tem o cabelinho comprido, colava na rua que nem um condenado, a gente tem que segurar ele, né? Desumano. A Andressa também atrás dele, né? O Vitor era magrelo, né? Agora tá mais gordinho. O Guilherme era magrelo também. Agora tá bombadinho, né? Mas tá com cara de rapaz. Vai ser papai. Agora vai ser pai. Então, tá assim. O Ricardo, com 15 anos, ia na igreja lá. Né? A mãe dizia que ele era rebelde. Que ele só ia reprovar de ano. Depois que começou a igreja, não parava de trazer jovens e até mendigos para receber jorei, não era? Era uma doideira a igreja. Chegava o Ricardo da escola, com o caboclo pela mão lá para receber jorei. É verdade. Não era? Quem lembra disso? Não era? Aí eu falei assim, esse menino é doido, velho. Não era? Mas conseguiu, você vê. Para quem era, entre aspas, um péssimo aluno, hoje tem quantas faculdades, Ricardo? 2 faculdades e uma pós-graduação. Com quantos anos? 29 anos já? Caramba, 29 anos. Então, assim, vocês veem, esforço. A vitória cansa? A vitória sua dá calo nas mãos? Dá. Mas vale a pena. Né? Então, esse seminário, o objetivo é esse. Pessoas para dar o seu recado. Vai ser um seminário curto,
trazer jovens de fora, jovens que têm uma experiência para contar, né? E vamos ver o que acontece. O objetivo é preparar um para o ano que vem grande, né? E vamos ver o que vai acontecer. Que Deus e Meixo Sama nos instruam através do Espírito Santo, para que não só com palavras, mas com a nossa vida, possamos demonstrar todo o nosso amor para merecermos participar do reino do céu na terra. Muito obrigado a todos e que possamos ser o grande milagre de Deus na vida de alguém. Afinal, a palavra de Deus não volta sem dar frutos. Né? Que a palavra de Deus não volta sem dar frutos. Se alguém ora em algum lugar desse mundo, pedindo uma ajuda, alguém ajuda, uma luz de Deus, talvez nós possamos ser o resultado dessa oração. Por isso, quando os senhores fizerem uma oração aqui no altar, nunca se esqueçam, né, que a palavra de Deus não volta sem dar frutos. Daí a importância de uma oração bem feita, uma dedicação bem feita, um sentimento bem feito. Tudo tem que ser muito bem feito. Né? Já que vai fazer, façam bem feito. Não façam por fazer. Né? Certo? Rezem por mim, fazer igual o Papa. E sabe quem está em Moçambique? O Papa. Né? O Papa. Os sinais de Deus são tão interessantes que assim que eu cheguei de Tocantins, eu tive um encontro bem místico lá em Tocantins também. Mas não vou contar aqui não. Mas foi um encontro bem doido, mas foi muito interessante. Falando sobre proteção espiritual e tudo mais e tal. Mas aconteceu uma coisa, quando eu cheguei aqui no sábado de manhã, eu tinha um pacote na minha mesa, e eu abri, era um presente de um padre, amigo nosso aqui, que é membro aqui, e era uma imagem de São Miguel Arcanjo. Uma pintura e com uma pedra da gruta onde ele apareceu, na Itália, e com selo de autenticidade, reconhecido atrás, assinado e tudo. Então são sinais de Deus. E Meixo Sama fala nos ensinamentos da atuação dele como Micael. Né? Então veja, olha a arte do Jorei como ela é abrangente. Nós temos Nossa Senhora Aparecida, nós temos Nossa Senhora de Fátima, né? Como padroeira da arte do Jorei, a proteção de São Miguel Arcanjo, como Meixo Sama fala nos seus ensinamentos, né? De uma forma bem ampla e sem deixarmos de ser quem nós somos. Né? Porque nós somos livres, mas nós não somos libertinos, nem volúveis na fé. É diferente. Certo? Muito obrigado a todos, uma boa missão e rezem por mim. Retirada das oferendas.
Retirada dos oficiantes. O Templo Arte do Jurei é um presente de Deus em Meixo Sama para as pessoas que passam por aqui e deixam o enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outras que estão prestes a chegar. Assim encerramos o culto em ação de graças do Templo Arte do Jurei do mês de setembro de 2019. Muito obrigado a todos e um ótimo regresso.